Fala galera, estamos aqui mais uma vez com o nosso Tá na Mesa com a NBS e hoje a gente tem um convidado muito especial, que o cara é empreendedor raiz aí, já com alguns negócios, vai contar um pouquinho da carreira dele, da vida dele, do que ele está fazendo no momento e também é aluno do Gestão na Prática. Estou aqui com o meu xará, Thiago Sabadini, estou aqui também com o Leonardo e com a Juliana, né, que todo mundo já está cansado de ver a gente aqui, né? Não é? Mas beleza, vamos embora. Hoje eu vou começar um pouquinho diferente. Soltar uma pergunta bombástica logo pro negócio de esquentar? Bora lá. Então vamos. Thiagão, seguinte, pergunta que não quer calar. Hoje, grande reclamação da maioria dos empresários, gestores, está em relação à mão de obra e mão de obra qualificada, né? E tem essa mudança cultural, enfim. Como é que está a relação na Baikar com geração Z e como é que tá lidando com isso para conseguir equilibrar os pratinhos e ter eficiência? Legal. Vambora. Legal, uma excelente pergunta. Na Baikar, bom, eu sou o idoso lá, né? Sou o mais velho. Tenho 42 anos. Meus sócios têm 28, 30 anos. Então, uma galera bem mais nova. E a galera que a gente contrata tá na faixa dos 25, né? 22, 23, 25 anos. Então, a gente percebe uma mudança da forma como a galera vê a vida. Ela é bem diferente de como a gente vê, como eu vejo, por exemplo. Né? A gente está mais acostumado de ter um compromisso com o trabalho de um jeito diferente. É como se a gente vinculasse o trabalho à nossa vida. Né? E para muitos dessa galera mais nova, a gente vê que o trabalho é uma coisa e a vida é outra. Então, em algum momento eu posso não trabalhar mais, ou eu posso simplesmente sair daqui para outro lugar, fazer qualquer coisa que eu quiser da minha vida que é de boa. E eu sinto também uma diferença no compromisso, no seguinte sentido. Tudo bem que cada um precisa se ocupar da sua vida, se preocupar com os seus projetos, com a forma como quer viver a vida, isso é super importante. Mas dificilmente você vê a maioria desse pessoal, da galera mais nova, é estranho falar assim, galera mais nova, mas enfim, dessa geração mais nova, tem um compromisso tão profundo com o trabalho igual a gente que é um pouco mais velho. É separado. Trabalho é uma coisa e minha vida é outra. E é prioridade total na minha vida e o trabalho nem tanto. É como a gente vê no geral, lógico, tem as suas exceções, mas quando você começa a lidar com mais gente, você vê que isso sobrepõe. É um pensamento mais geral. Então, eu lido diretamente com programadores mais novos. Então, eu posso falar porque eu fui programador durante muito tempo, a gente é estranho. A gente é um pouco estranho mesmo. Então, não conversa muito, gosta de viver no seu próprio mundo. Aí você pensa um programador da geração Z. Já é bem peculiar, né? Não que o pessoal não entregue, né? Mas eles têm um compromisso diferente com o trabalho. Mas tecnicamente eles são preparados? Nossa. Só o comportamental que é diferente ou tecnicamente também deixam a desejar? Os que eu trabalhei, tecnicamente, são bem superiores. Assim, aprendem muito rápido. É que eles já cresceram com tecnologia também, né? Sim. São nativos digitais, né? Tem muito mais facilidade de aprendizagem. Não tem aquela coisa assim, igual eu. Eu tive um pouco de resistência para ir para um chat GPT para poder gerar me ajudar com os meus códigos. Para mim era sentar lá e resolver o problema eu A gente mesmo. viu o computador nascer, né, gente? Sim. Então, pois é. E aí Essa galera já nasceu com o computador na frente. Eles não, já tô aqui com o GitHub aqui, o Copilot instalado, que é tipo um chat GPT dentro do Visual Studio Code, que é um editor de código, já tá lá instalado, os caras simplesmente geram os próprios códigos, validam, já faz tudo muito mais rápido. Então, a aprendizagem deles é muito mais rápida, né? Já o comportamental, às vezes, em alguns casos, é bem diferente assim do que a gente espera, né? A gente conseguiu superar, pelo menos eu consegui superar isso na minha equipe. Eu me adaptei muito à forma como a maturidade da minha equipe, né? Então, os três que entraram na Baikar, por exemplo, era a primeira experiência deles com o desenvolvimento. Então foi pegar na mão e levar,
né? Então, eles absorveram muito do meu estilo de trabalho, tiveram uma confiança muito grande na forma como eu trabalhava. Nossa, é tão bom quando a gente consegue formar assim, né? Então, isso foi algo que me ajudou muito. Eu digo para eles assim também isso. Eu tive muita sorte de encontrá-los no mercado, porque é difícil, tem muita gente se formando, mas nem todo mundo tem um compromisso legal. Interesse também. Interesse. Eles entraram, vestiram a camisa. Eu digo que eles não vestiram a camisa da empresa, vestiram a própria camisa e seguiram, e cresceram. Hoje entraram como desenvolvedores júniores, hoje são devs plenos, né? E estão tocando os projetos lá. A forma como eu decidia as coisas, eu mostrava como que eu decidia. Eu estou tomando essa decisão por causa disso, por causa desse cenário. Quando vocês tomarem essa decisão, escolham também dessa forma. Então, eu consegui superar isso na minha equipe de tecnologia usando essa proximidade. Eu achei legal uma coisa que você falou, já começando a puxar os ganchos, né? Que você citou que a pessoa não vestiu a camisa da empresa, ela vestiu a própria camisa, né? E muito do que eu tenho lido e visto também de comportamento nas empresas das pessoas, principalmente dessas gerações, é que dificilmente você vai contratar alguém e ter sucesso com aquela pessoa esperando que ela compre a ideia da empresa e viva o sonho da empresa. A pessoa está ali, na verdade, para satisfazer os seus próprios sonhos. E aí o plano perfeito é quando você encontra alguém cujos sonhos próprios casam com os sonhos da empresa e daí você dá match e voa todo mundo. Mas o principal motivador da pessoa estar ali é o sonho dela. Ela ganhar bem para comprar alguma coisa que ela sonhou, sustentar a família dela, galgar algum caminho que é o sonho dela, não necessariamente que é o sonho da empresa. Aí se ela casa com o da empresa, todo mundo voa junto. Mas cada vez mais, principalmente nessas gerações novas, a gente tem que estar sempre atento a isso. Qual é a camisa que a pessoa quer vestir? A geração Z será então a morte do sentimento de dono das empresas? Não, eu não acho que necessariamente isso mata o sentimento de dono, mas eu acho que a gente não pode abandonar essa coisa da motivação pessoal dela. Não pode pensar só na pessoa querer o que é bom para a empresa. Tem que ser bom para ela também em termos de realização pessoal, sabe? O X da questão está no processo seletivo, né? Contrate devagar e demita rápido. Nesse processo aí de contratação, aí é onde casa porque a Juliana falou. Vamos olhar quem tenha os sonhos e projetos alinhados com o mais próximo possível da empresa. Que aí você vai conseguir dar um match ali e fazer andar com sinergia. Tem uma frase que fala, né? A pessoa não trabalha para a empresa, ela trabalha para ela mesma. O que motiva ela a acordar e trabalhar todo dia é o que ela trabalha para ela mesma. E aí, obviamente, junto com a empresa, ela vai constrói-se coisas enormes, né? Coisas grandes desse match. Eu acho que tem que ter um cuidado também com esse discurso do jeito de dono. Porque a gente, como empreendedor, a gente sabe que é importante ter isso. Porque senão a empresa não sobrevive. E aí, consequentemente, você também vai ter problemas. Só que usar isso para manipular as pessoas eu acho ruim. Então, eu gosto de ir pelo lado de que, cara, eu sou empreendedor, eu preciso fazer isso aqui porque essa empresa é minha. Você quer crescer comigo? Faz sentido para você? Eu vou te cobrar do mesmo jeito. Mas, ó, eu tenho muita coisa para te entregar. Não é só dinheiro, não é só salário. Você quer? Se a pessoa não quiser, ela vai falhar em 3 meses. Porque ela não vai aguentar. Os meninos ficaram comigo lá, meus sócios falavam comigo. Tiago, você exige demais dos meninos. Um monte de gente virando pleno aqui, os meninos tudo júnior ainda, um tempão. Mas, cara, porque pra mim, pleno, cara, tem que aguentar pedrada. Então, se não aguentar, não vai ficar. E eles sabem disso, eles entendem isso. Então, quando eu falo assim... E faz sentido pra eles, né? Tá faz num sentido, momento de tem que fazer carreira, sentido. um momento de aprendizado que eles enxergam valor nisso. E é esse lance de vestir a camisa. Ele tá vestindo a própria camisa. Eu tô dando meu sangue aqui porque eu tô construindo a minha carreira. Né? E aí casa o alinhamento com a empresa tá casado. É por isso que faz sentido. Quando descasar, Legal. Beleza. Na minha opinião, faz muito mais sentido desenvolver um senso de pertencimento, que aí é alinhamento de ideias e objetivos, do que o senso de dono. E o senso de dono, é difícil você conseguir transmitir verdade nesse discurso. Você sinta como dono. O cara fala, não sou dono. O lucro vai para ele. Né? Já o senso de pertencimento com objetivos em comum e que lá no final a gente vai partilhar dos resultados junto,
Acho que tá muito mais atual, né? Sim, faz sentido. Legal. Pra gente, pro pessoal entender, o pessoal que tá vendo entender, fala um pouco de você, Thiago. Fala um pouco da Baikar. Exatamente. Eu gente ia entender falar o isso que também, que é. a gente pulou as etapas, né? Quando eu te conheci, eu também fiquei super curiosa para entender o que é a Baikar. Imagino que quem tá nos vendo, nos ouvindo, deve estar com a mesma sensação. A estratégia foi boa, que já tem 15 minutos quase de podcast e tenho certeza que todo mundo, porra, peraí. Não, a que galera, tá acontecendo? a galera mais ansiosa já até entrou no Instagram da Baikar, eu aposto. Pois é. Mas aí a gente começa pela Baikar ou lá atrás? A seu Do critério. jeito que você quiser. Dá uma pincelada rápida lá de trás. vamos Jornada lá. do herói. Vai Muita lá. coisa, muita coisa. Vamos... Por que eu Dá falei uma de... resumida lá atrás, Tá, senão a gente não vai fala chegar. não. Não, por que eu falei de lá de trás? Porque eu estudei na FAESA, né? Ó, Eu fiz graduação aqui, fiz tecnólogo. Legal. Bom filho a casa torna. Pois é, em análise de desenvolvimento de sistemas. Então, eu tô vendo o microfonezinho aqui, então me traz muitas memórias. Inclusive, memórias não tão boas, porque exatamente foi nesse período que eu quebrei a primeira empresa, enquanto eu tava fazendo faculdade. Isso é bom, cara, que você tava novo ainda, deu tempo de aprender e experiência. voltar. Quebrar depois de muito mais velho é complicado. Exatamente. E aí, depois dessa primeira quebra, foi quando eu consegui um emprego lá no Cicobi, né? Entrei como assistente de tecnologia lá. E 2 anos depois, eu saí do Cicobi como sócio do meu antigo supervisor, que era meu supervisor lá no Cicobi. A gente abriu a Mindtech, uma empresa, uma software house especializada em criação de sistemas para cooperativas de crédito. Tentamos o Brasil todo e tal. E, inclusive, um dos sistemas que a gente ajudou a construir foi o Faça Acontecer, que é uma plataforma de crédito estudantil. Depois disso, eu vendi minha participação lá na Mindtech, tirei um ano sabático para poder estudar, fiz um MBA, e foi quando eu conheci o Milton, meu sócio, lá na Baikar. O Milton ele já trabalhava numa locadora, exatamente com um produto de assinatura que era muito novo aqui no Brasil. Né? Isso foi em 2020, 2021. E a gente estudava junto, e o Milton já tinha entendido que eu era da tecnologia, e aí ele me chamou. Thiago, vamos bater um papo pra gente falar de projeto e tal? Vamos. E aí ele me mostrou um PowerPoint. Eu quero fazer isso aqui. Falei, beleza, acho que eu posso construir isso aí. E aí a gente se juntou, criamos a Baikar, que no começo era um site com um formuláriozinho, que chegava no e-mail dele e ele fazia a venda. Era simplesmente isso. E hoje Era uma captura de um lead. Captura de um lead, exatamente. A gente fazia integração com um CRM de mercado, então era tudo bem simplesinho, só para poder testar e fazer a coisa acontecer. E aí a gente foi crescendo, a Baikar começou assim. Hoje é a maior plataforma de carro por assinatura do Brasil, né? A gente tem mais de 5 mil clientes ativos. Já somos mais de 40 pessoas na equipe, estamos mudando de prédio agora para poder sustentar, dobrar a nossa equipe nos próximos anos. E a gente tem parceria com, se não for todas as locadoras, com quase todas as locadoras que trabalham com assinatura no Brasil. Ou seja, a Baikar é nacional, por isso que a gente consegue atender clientes em qualquer lugar do Brasil, porque a gente tem todas as locadoras que trabalham com esse modelo. E o que é o carro por assinatura, né? Carro por assinatura é como se fosse um aluguel de uma casa, só que você não precisa nem pagar o IPTU, você só paga meio que o aluguel, assim. Você pega o carro na concessionária ou na locadora e você bota gasolina e anda, e paga a mensalidade. O que tem nessa mensalidade? Tem todos os custos envolvidos ali. Então você não paga diretamente o seguro, não paga diretamente IPVA, documentação, manutenção. não paga manutenção, não paga troca de pneu. Se der algum BO no carro no meio da rua, é só ligar que Aciona a locadora. Troca o carro. Muitas vezes troca. Dependendo do BO que for, precisa trocar, realmente. Sim. Então, a assinatura de carro, ela foi criada exatamente para criar mais possibilidades de acesso ao carro 0 km, né? Então, se você me perguntar, mas vale a pena, talvez? Eu ia perguntar isso. Por que eu vou pagar uma mensalidade para você e não um carnê de financiamento do carro? Pois é. Isso nem sempre vale a pena. Quando a gente vai na ponta do lápis ali para fazer a conta, muita gente não faz a conta da depreciação do veículo, do juro do financiamento. A conta completa vale a pena, né? A conta completa vale a pena. A conta correta, né? A conta correta vale a pena. É porque tem muito do desejo do brasileiro. O brasileiro gosta de carro, né? Então tem muito desejo. Soma o desejo de gostar de carro, mais a vontade de ter a propriedade, né, do bem. Isso aí é uma bomba às vezes, né?
Então a gente às vezes assume uma dívida, né? O brasileiro assume uma dívida que às vezes não tinha necessidade só para poder ter o bem. Então se você quer ter acesso ao bem, mas não necessariamente ter que pagar o custo dessa propriedade, que às vezes é muito alto, a assinatura é um excelente modelo. A conta é simples, né, cara? Você compra um carro, vamos supor, por 100 mil reais. Você tirou ele da concessionária, ele vai perder 20%, isso é regra de mercado. Então você perdeu 20 mil reais, divide por 12 meses, vai dar aí 1.600 e poucos reais de depreciação. Exatamente. Aí você coloca ali o... Então só a depreciação já está quase uma parcela de aluguel do carro, de depreciação. Fora os 100 mil que você tem que deixar lá imobilizado. Aí via de ré o cara vai comprar ainda financiado. Então ele não vai pagar os 100, vai pagar 150 no final. Para ter um bem de 60, 70 quando for vender, né? Então a conta não fecha. Exatamente. Para a empresa também vale muito a pena, né? Porque muitas vezes se ela tiver que ter uma frota própria, ela tem que ter alguém para gerenciar a frota, gerenciar toda essa parte aí de os custos envolvidos no carro, revisão, etc, etc. E aí se você assina, você terceiriza todo esse trabalho, só paga o boleto no mês e acabou, né? Exatamente. E sem contar que às vezes pode sair aquele colaborador, entrar outro, ou não entrar, ficar um tempo vazio, equipe de vendas, né? E daí você tem essa facilidade de devolver por um tempo, depois... Não, mas olha só, o nosso objetivo não é vender Baikar, não. Vamos voltar. Ele tocou num ponto interessante que eu acho que é bom a gente falar. Ele falou sobre a vendendo lugar de carga. sobre a vontade que o brasileiro tem de ter a experiência, né? De ter o bem. E que a gente está vendo uma mudança aí na geração Z com isso, né? Eles querem ter a experiência, não necessariamente o bem. Você acha que isso conecta muito com o negócio ou não? Como é que é o público lá? Sim, conecta bastante. Tem essa mudança de comportamento. Antes, essa geração já tinha essa mentalidade, né? Mas não tinha grana para poder assinar o carro. Agora eles começam a ter a grana. Né? Então começa a ser um público bem interessante para assinatura. E eu queria só voltar no ponto do preço lá, se eu puder falar Claro. aqui. A gente lançou agora uma calculadora, porque é muito difícil explicar isso, tá? A gente fez uma calculadora que tem os cálculos. Então é Baikar. Educação financeira não faz parte da educação básica no Brasil. Ainda, né? Ainda. Esperamos que Ainda. aconteça. Nós vamos essa evoluir mudança. para isso. Vamos. Baikar.com.br/calculadora. Lá é só escolher o modelo e ver se vale a pena assinar ou se vale a pena comprar. A gente bota todos os cálculos lá. Então, Legal. tira todas as dúvidas. Qual foi o grande desafio aí nessa jornada da Baikar, você diria, para chegar onde vocês estão hoje? Olha, quando você é muito pequeno, você quase que tem que vender para as pessoas para elas trabalharem com você, né? Sim. Então, esse período de convencimento, de contratar pessoas, de convencer as pessoas de trabalharem conosco, de melhorar os acordos comerciais, isso é bem doloroso, assim, eu diria que é mais pro ego do empreendedor do que, de fato, porque é um processo, né? Esse processo, ele existe. Mas, quando você pensa assim, cara, tô começando de novo, olha que difícil que é, e tem que passar por isso de novo, e aí tem que convencer, cara, eu tenho que te explicar que é bom trabalhar comigo, pelo amor de Deus, sabe? Então, esse processo de crescimento, logo lá no início, é bem difícil. Porque até os nossos fornecedores a gente precisa convencer que a gente tem capacidade de fazer as vendas, que a gente pode fazer uma integração com o sistema deles, que a gente não vai derrubar o sistema deles. Confiar em você, né? Tem que ter uma confiança. Esse processo de construção, eu acho que é um dos mais desafiadores. Aí, cada fase da empresa, quando você vai crescendo, tem 5 pessoas é uma coisa, tem 10 é outra. Você vai para 30 pessoas, já começa a ter questões de cultura, assim, que você já tem que... Eu acho que antes das 30 pessoas, você já tem que começar a funilar, assim, porque a gente demorou um tempo a entender o que era cultura, né? Na prática. Então, Sim. quando a gente começou a entender o que era cultura... Muito empresário acha que é uma coisa lúdico, né? Lindo em grande empresa. Exatamente, aqui não. Exatamente. Aí você começa a ver a gente já teve um período de ter muita gente desalinhada. Então, tivemos que dar um passo atrás e realinhar todo mundo. E aí, hoje, a gente tem essa preocupação diária com a cultura. Exatamente para conseguir manter... vem os desafios de crescimento, mas que eles venham não tão bombástico quando você não se preocupa com a cultura, sabe? Uma pergunta que eu tenho aqui é como é que se vocês fizeram alguma coisa para validar o produto antes ou não? Acharam, pô, a ideia é legal, vamos para cima, vamos fazer. Então, o Milton ele já trabalhava com esse modelo, né? Com o modelo de assinatura.
E ele tinha vários parceiros na locadora onde ele trabalhava. Vocês enveloparam, então, isso? Isso aí. O que a gente fez foi, em vez de fazer uma só, vamos botar todas que a gente puder para dentro e vender. Que aí, se eu não consigo vender de uma, eu vendo de outra e, né, o meu cliente vai sair beneficiado. Em vez do cliente ir procurar em várias locadoras, hoje tem mais de 12 locadores que fazem isso, vai num lugar só e já tem tudo ali, né? Tem todas ali, né? Não, bacana. E esse desafio que você falou de conquistar a confiança até do próprio colaborador e do parceiro vai muito em cima de uma construção de branding, né? Porque quanto mais você se torna conhecido, mais a sua marca ganha um apelo, mais você passa por esses desafios e consegue a confiança dos seus stakeholders, vamos chamar assim, né? O processo está bem mais fácil, né? Sim. Com a marca Hoje tá mais estabelecida. fácil. Não tá fácil, mas tá... Um pouco mais. Tá O um pouco mais marketing fácil. era interno? Ou... É interno. Sempre foi interno. Isso. Porque é difícil construir marca, né? Sim. Essa coisa também, de você ter equipe ali do 1 a 5 pessoas é uma conversa, com 10 já é outro nível, com 20 a 30 já muda, questões culturais impactam muito. E a gente enxerga também que isso também existe em questões societárias também, né? O que te leva do 1 ao 10 não é a mesma coisa que vai te levar do 10 ao 100 e não é a mesma coisa que vai te levar do 100 ao 1000, né? Sim. Então esse é um ponto de atenção muito grande e que tem que estar muito bem alinhado, né? Para não gerar mágoas aí pelo caminho. Com certeza. E a construção de uma sociedade, ela passa pelo empreendedor saber quem ele é. Eu acredito. Se você sabe quem você é, você sabe onde você quer chegar. E quanto mais a gente puder se lapidar na vida para entender onde que a gente quer chegar, a gente vai encontrar as pessoas certas no meio do caminho. Porque aí você não vai se iludir com promessas. Não, eu preciso aqui, imagina uma pessoa, nossa, eu preciso de uma oportunidade, eu sou muito bom, eu preciso de uma oportunidade e tal, eu preciso ser reconhecido. Aí vem qualquer pessoa, te reconhece, e aí você segue com essa pessoa só porque você foi reconhecido, sem analisar se essa pessoa está indo para o mesmo lugar que você. Então, quando você se conhece, sabe exatamente onde você quer chegar, você faz parcerias e desfaz parcerias porque estão alinhadas ou estão desalinhadas, né? Tem dois termos que resumem muito o que você falou. Clareza dos seus objetivos e agir com intencionalidade. Então, se você, né, sabe onde você quer chegar, tem claros seus objetivos. E tudo que você faz no seu dia, na sua semana, no seu mês, suas atitudes são intencionais, é muito mais fácil você chegar lá do que ficar perdido, né? Rodando em círculos aí pelo caminho. Agora, Thiago, você hoje está no conselho da BK, certo? Hoje estou no conselho da BK. E quais são os próximos passos aí da tua carreira como empreendedor, né? Vou chamar assim. E como é que estão aí Conta pra gente os novos projetos. planos? Empreendedor não para, né? Exatamente. Não para. Mas você sabe que, uma curiosidade, nesse período eu pensei o seguinte, assim, para todo mundo saber o que passa também na nossa cabeça, né? De alguns empreendedores. Eu pensei assim, cara, eu queria só, sei lá, uns 6 meses, eu acho que eu vou arrumar um emprego para descansar. Essa foi boa. Duvido que você consegue. A gente é inquieto. Essa foi boa. Eu já pensei nisso em algum Já momento. pensou? Acho que eu vou arrumar um bom emprego para descansar. Entendeu como E eu é? realmente fui assim, abri o LinkedIn, vou dar uma olhada numas vagas. Aham. Você sabe que eu comecei a me sentir mal só de olhar as vagas? Falei assim, acho que não vai dar certo isso aqui não. Acho que tá meio desalinhado Não com o deu meu projeto match. de vida. Pois é. Eu falei assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uns 2 meses mais tranquilo, vou dar uma descansada. Vou dar uma e desligada. Vou dar uma desligada e depois eu sigo com o meu propósito. E aí foi isso que eu fiz, assim, dei uma descansada e aí foi conversando, a gente vai entendendo as coisas e aí vão surgindo, né? E agora, né, fazendo um MBA com a NBS, né? Então, fazendo um MBA, veio um turbilhão de coisas na cabeça, né? E aí tem que dar uma acalmada, calma que não tá na Processar. hora. Vamos processar primeiro. E Bom, para quem não sabe, o Thiago é aluno da gestão na prática, né? Da primeira leva de alunos ali. Fala um pouquinho pra gente aí, o que você viu lá de diferente aí que te agregou de fato alguma O coisa? que mudou lá? O que Olha, mudou no seu mindset? muita coisa mudou. Mas se eu pudesse, assim,
falar sobre alguns pontos que são a parte de empreendedorismo, por exemplo, que veio muito forte, né? Montar o processo, para mim, é uma coisa desafiadora pra caramba. Acho que para todo mundo, você encadear o seu pensamento e montar alguma coisa. E quando a gente montou, quando você deu a aula e a gente fez naquela intensidade todo o processo e tem que estar tudo pronto naquele dia para apresentar, é como se eu nunca tivesse passado por isso. Porque foi muito no detalhe, foi muito assertivo e a gente viu várias etapas, não pode escapar, a apresentação tem que estar boa. Acabou que a gente não recebeu investimento, né? Mas, enfim, faz parte da vida. Faz parte da vida. Faz parte da vida. A vida é real. Então, essa parte, ela trouxe de volta, assim, para mim, essa paixão do empreendedorismo, sabe? Que a gente, pelo menos, às vezes eu sinto que se perde, às vezes. Porque você tá tão ocupado ali no dia a dia da empresa que você esquece da sua paixão. Cara, minha paixão é resolver problema, é descobrir o problema dos outros e dar um jeito de resolver. É isso que eu faço. E às vezes você esquece, porque você está desenvolvendo um sistema, no meu caso, está desenvolvendo um sistema, está resolvendo problema interno ali, às vezes coisas que nem deveriam existir, você está resolvendo. Você está resolvendo o produto, mas está esquecendo do objetivo, né? Exatamente. Aí fica um foco tão curto, você esquece da sua paixão real, né? Então o empreendedorismo, a sua aula de empreendedorismo trouxe muito isso para mim de volta. E a mais recente de marketing e inteligência artificial, que assim, explodiu a minha cabeça. Eu tô vendo as redes sociais de uma forma muito diferente, a gente teve muitas discussões, né, até sobre futuro, né, que deu até um pouco de medo, mas sobre inteligência artificial e tal. Mas esses pontos para mim foram os mais intensos, assim, de me voltar, assim, cara, primeiro que a minha visão sobre como eu estava usando rede social estava totalmente equivocada. Então essa virada de chave para mim foi muito importante. Talvez muitas pessoas não tenham isso, mas na aula eu pude ter, sabe, essa provocação e essa mudança. E de empreendedorismo, de manter aceso a paixão mesmo. Porque para mim tem que ter objetivo as coisas. Não é só, vou fazer para ganhar um dinheiro. Lógico, dinheiro a gente quer. E se você faz um bom trabalho, você é remunerado por aquilo, né? Então é uma consequência. Não é discurso bonitinho, não, mas é consequência. É consequência. Então, se você faz bem feito, você merece aquilo dali. Mas, pra mim, tem que ter propósito. Te motivou, então, a sair do seu redemoinho e voltar pra tua paixão, teu propósito de empreender. Isso aí. E aí, um tema que me conectou muito foi entender o quanto os empreendedores sofrem por não saberem se organizar direito. Coisas que eu passei e coisas que a gente viu nas aulas que, igual o Thiago sempre falou, o empreendedor brasileiro se preocupa com o faturamento. Falei assim, cara, odeio me identificar com as coisas, né? Mas... A carapuça serviu, né? Falei, se eu sou assim... Tô geral. Cara, geral é assim... Ele trabalha com isso, ele sabe o que ele tá falando. Então, aí comecei a conversar com gente. Cara, como é que é? E aí eu comecei a ouvir as pessoas falando isso. Não, mas eu faturo tanto. A primeira pergunta é, você fatura quanto? Não vai por aí, não. E aí, partir desse princípio, cara, tem alguma coisa aqui. Então, eu comecei a futucar, pesquisar, ver quantas empresas tem no Brasil, quantas são pequenas, quantas são médias, lendo relatórios do Sebrae. Quantas fecham rápido. Comecei a ver tudo uma isso. dor ali, então. Sim, uma dor. E aí comecei a pensar o que eu poderia fazer e tirar do que veio das aulas. E aí você compartilhou uma planilha, né? Que passava ali com relação a custos, qual é o preço do produto, qual é a margem. E lá no final tinha... a previsão, o valuation, e tinha previsão ali com os anos, né, o resultado. Falei assim, cara, isso aqui é muito bom. É ouro essa planilha, né? Falei assim, será que eles vão achar ruim se eu pegar e fazer um sistema dessa planilha? Uau! Eu falo com a Ju que essa planilha que ela desenvolveu tem que ser a parte, ela tem que vender fora do curso. Tem que vender um preço adicional, Um preço adicional, porque é sensacional. E cabe em qualquer tamanho de empresa. Exatamente, traz uma visão assim das coisas, do projeto muito grande. Então eu falei, deve ter muita gente precisando disso aqui. Aí, Léo, a ideia é fazer alguma ação com essa planilha, hein? Não é? E não adianta só dar a planilha, tem que ensinar, preencher. Eu já notei isso, que muita gente
Assim, se é muito crua, se a pessoa é muito crua, ela não consegue, apesar da planilha ser super didática, tem que ter um auxílio ali de um professor por trás, um mentor, um curso, alguma coisa assim. Então, uma das coisas que eu percebi foi o seguinte, que vocês, claro, vocês já sabem disso há muito tempo. Hoje tem muita ferramenta, né? De graça até. Tem muita informação de graça. Só que chega um momento que parece que não adianta. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Um pouco que a Ju falou agora aqui, né? Às vezes tá ali também as ferramentas, o cara não sabe usar. Exatamente. Não tem a base pra usar. Não sabe nem o que pedir, eu não falo- sabe nem o que quer ver, né? Eu Encontrar ali. falo que eu não tenho medo nenhum de inteligência artificial, pelo contrário. Porque vai ter que ter uma mente humana por trás para saber usar. E a gente tem que se capacitar para saber usar. Uhum. E, cara, e o tanto de oportunidade de negócio que vai aparecer com isso, quem tiver preparado no lugar certo, na hora certa, vai voar. E, assim, a oportunidade é bem democrática, porque tem informação de graça em tudo quanto é lugar. Então é mérito. Você corre atrás da informação que chega lá, né? A gente falou bastante disso nas aulas, né? E não é sobre de hoje, tá? Que a cadeia de informação tá pensamento, disponível. Cadeia de pedir, pensamento, né? exatamente. A internet veio para isso, né? Para democratizar a informação, né? Hoje desburocratizou, Sim. né? O cara faz uma busca lá, acha a informação. Agora, Às o que vezes, fazer com aquilo? o que fazer com aquilo que é diferente. Aí você tem que desenvolver um senso crítico e estar... O que é que eu falo do dilema da educação tradicional para os novos modelos de educação? Minha opinião, que a tradicional, às vezes as pessoas estão sem saco e sem tempo para todo aquele ritual. E os novos modelos são imersões de tiro curto, que é muita informação para quem não está preparado para receber aquela quantidade de informação. Então, às vezes é muita informação de qualidade, mas com 1, 2 semanas você não vai lembrar de nada do que foi dito. E a NBS entra nessa interseção. Você vê esse exemplo né? do Thiago, é o próprio exemplo disso. Ele foi recebendo as cargas de informações num tempo determinado, ele processou aquilo e saiu com uma ideia. Se você tivesse recebido todas essas informações em 2, 3 dias, talvez você não teria saído com essa ideia. Porque Provavelmente não ia as dar coisas tempo, são né? construídas na tua cabeça, não Uma são... overdose de Não informação. é um que- meteoro. Eu não sei se você compartilha dessa opinião, mas as nossas disciplinas lá são encaixadas para sempre ter sequência, né? Por exemplo, eu dou finanças à base para preparar o terreno para a Ju entrar com planejamento e todo mundo entender aquela planilha. Sem a base do Thiago, Né? ninguém consegue. Eu ia Não. gastar um fim de semana inteiro só para ensinar. Aí depois dessa base feita, a gente dá uma pincelada ali em fiscal contábil, que é vital, né? São as regras do jogo que a gente tem que aprender a mexer. Aí depois a gente já pula para a parte cultura, que, né? É a base permeia também. tudo. E depois a gente já entra para a parte de, pô, a casa tá arrumada? Vamos vender. Que aí o quê? Marketing, inteligência artificial, Vendas. gestão de geração de A caixa. gente gera o lead no marketing para depois vender com comercial. Então é também tudo essa sequência encaixado foi e num pensada. tempo que a gente acredita que quem quiser vai sair dali diferente. Não, Né? com certeza. E até as perguntas que a gente faz são diferentes. Né? Por exemplo, na parte de contabilidade estratégica. Para mim, um mundo totalmente diferente. Sim. Mas o que eu tirei muito daquelas aulas foi, assim, perguntas que eu posso fazer que eu nem imaginava que era possível, sabe? Será que a gente não tem uma estratégia para isso aqui? Será que vamos conversar com o contador para poder entender? Aham. Então, vamos tentar entender se tem algum tipo de benefício em algum lugar, Sim. sabe? Alguma estratégia que dá para tirar de algum lugar. Que antes eu achava que era só aquilo ali, os numerinhos ali. Sim. E é Abriu isso. sua mente, E né? a gente Abriu acha a que é mente. coisa de grande empresa só também, né? É. Fazer diferente. Não é. Cabe para todo mundo, né? Exatamente. E aí, só continuando no gancho... Vamos voltar pro fio, Mas você falou sobre... A gente falou sobre ter muita informação, né? E você falou que é importante organizar essas informações, ter alguém para poder ter um tutor, um mentor. Uhum. Então, foi essa a ideia que veio nascendo a partir de todo esse conteúdo, esse mundo de conteúdo aí que eu vivi nesses últimos meses, que é, de fato, combinar a minha expertise de tecnologia, porque eu gosto muito e sempre tento trazer para resolver problemas, né? Então, trazer sistemas muito práticos e bem acessíveis para pequenos e médios empreendedores, juntando com uma trilha de conhecimento que tira o empreendedor
daquele momento de correria, que normalmente o pequeno tá assim, né? Uma correria danada. Na operação 100%. Operação 100%. Não consegue ver a contabilidade, não consegue ver os números, porque está executando no dia a dia. Então, como ajudar esse pequeno, esse médio empreendedor a sair desse cenário e ir para o nível 2 de ser uma pessoa mais organizada, de entender como criar metas, como saber onde que entra o dinheiro, onde que sai o dinheiro, onde que ele pode cortar custo, se o tamanho da equipe dele está ideal ou se não está, se dá para enxugar, como que faz, vamos automatizar processo, não vamos. Então, ele passa por esses níveis até chegar no nível final, que a gente chama o nível final o CEO estratégico, que ele é uma pessoa que já sabe delegar, já não precisa estar 100% na operação. Ele pode pensar no negócio dele. Já tem informações via sistema confiáveis para tomar decisão, né? Exatamente. E aí, isso foi legal que você falou. Já tem informação via sistema. Então, a gente vai dar o conteúdo para ele, esse conteúdo organizado, a comunicação foi totalmente adaptada para o pequeno e o médio. Então, e a gente junta sistema. Então, eu vou dar para ele um CRM, vou dar para ele um sistema de metas, Vai dar não, vai vender. Perdão. Dá nem injeção na testa hoje em dia de graça mais. Então, nós vamos liberar junto com o produto, né? Que vai ajudar esse empreendedor a entender a teoria que a gente vai passar, é um curso, né? A teoria no curso online, junto com essas ferramentas. Vão estar junto com ele, para ele trabalhar no dia a dia. Como chama esse novo empreendimento? Se chama Popularize. Popularize. Já tem redes sociais? Já está ainda não. Ativo? A Não. gente está construindo. Previsão? Mais 60 dias. Estão aceitando sócio? Tá lá? no forno. Podemos adorei a conversar. ideia. Podemos conversar. Quem sabe dessa mesa aqui vão sair outros negócios no offline. Aí, Fusões, depois do aquisições, podcast. M&A. Vambora. Pô, mas então daqui 60 dias mais ou menos, vocês vão fazer o quê? Validar o produto ainda ou não? Já vai sair pronto para venda mesmo? Tanto o conteúdo quanto os sistemas, eles estão validados separadamente, né? A gente já usa isso. Esse conteúdo já é utilizado numa consultoria. Mas junto a gente não validou ainda. E nem o modelo online. Não está validado. Então a gente vai para o mercado validar isso. A gente vai fazer um MVP. Vamos abrir uma turma pequena para validar isso primeiro. Depois vamos escalar. Já está precificado? Já está precificado. O valor hoje está R$ 2.597. É uma compra ou vai ter uma recorrência, mensalidade, uma coisa assim? Esse valor pode ser dividido em 10 vezes. Sim, mas eu falo assim, o sistema, você compra uma vez, é seu, acabou. Ou não, tem que manter uma mensalidade? Boa pergunta. Esse valor que eu falei aqui agora é para 1 ano do conteúdo e assinatura dos sistemas. Certo. Tá? Depois, se o empreendedor quiser continuar, né, ele pode renovar os sistemas. Ou pode renovar o conteúdo também, que é o mesmo valor. Né? Sim. Dividindo isso por 12 meses dá um valor bem tranquilo na Razoável mensalidade. para você acessar vários sistemas e ainda ter um conteúdo atualizado sempre, né? CRM, ERP, né? Exato, juntando tudo numa coisa só. Sim. Né? E esse projeto são quantas pessoas envolvidas? Hoje somos em 4 pessoas. 4 pessoas. 4 sócios. 4 sócios. Todos programadores? Não, só eu sou de sistema. Sistema. Os demais têm um administrador e 2 consultores. Legal. Não, legal, a sociedade é bom quando complementa, né? Isso. De áreas distintas. Todo mundo da mesma área não faz sentido, né? Não Cada um faz. monta seu negócio. Né? Exatamente. Tem que agregar. Não, bacana. Sangue no olho, então, para empreender de novo. Nossa, demais. Eu tô muito animado. Muito Depois animado. de quantos anos na Baicar? 4 anos. 4 anos. 4 anos. Você já tá naquela fase de virar noite, sem dormir, essa coisa toda, no Popularize, ou ainda vai chegar lá? Então, nas últimas 2 semanas eu tô nessa vibe. Ah, é? Tô nessa vibe, porque preparando o sistema, preparando a apresentação. Hoje eu tive a oportunidade de fazer um pitch, né, de venda e tal. E foi assim, muito novo, sabe? Parecia que eu tava na escola, voltando Vivendo tudo de novo. Essa aquela emoção, tudo tudo de novo, foi muito gostoso. E aí eu pensei nisso hoje, falei, nossa, cara, isso é muito legal. É muito legal começar, é muito legal construir, é muito legal ver que tem propósito, ver que resolve o problema de alguém e botar a coisa para funcionar e Jogar o jogo. jogar o jogo. A diferença é que você tem essa maturidade adquirida com o tempo, né? Então, possivelmente alguns erros que você cometeu nos outros projetos, agora já pode fazer diferente, né?
Com certeza. Essa curva de aprendizado é muito importante. Olha, se eu puder falar sobre um problema que foi muito difícil para eu vencer, é lógico, eu penso que todos os problemas eles estão em mim, assim. Preciso mudar a mim mesmo. Sim. O ego. O ego, quando eu era mais novo, eu achava que, cara, eu era muito bom. E hoje eu olho pra trás, meu Deus, que vergonha que eu tenho de quem eu era no passado, assim, em alguns momentos, alguns comentários, algumas conversas que eu tive, algumas decisões que eu tomei. Mas quando eu entendi que o ego era um inimigo porque ele fazia eu tomar decisões com base no achismo, estou numa discussão com vocês aqui, não, o meu tem que vencer, independente se eu estou certo ou errado, é o meu que tem que vencer. E aí você usa qualquer tipo de argumento para poder vencer alguém, né? Quando você tem o ego muito forte e tal. E te inibe de aprender coisas novas, Inibe né? de aprender, exatamente. Total. E assim, quando o erro... Na verdade, quando começaram a relativizar muito as coisas, acaba abrindo precedente para aberrações, né? Então o erro fica relativo. Depende da forma como você enxerga. Aí você se conscientiza daquilo, daqui a pouco você acha que não está errando. Nossa, é horrível. Não é? Uhum. Essa coisa de relativizar o erro, relativizar a mentira, é uma coisa nova, né? E que é bem complicado. Sim, atrapalha, sim. né? Joga muito contra. Com certeza. Então, o ego, a arrogância, egoísmo, assim, pra mim, são coisas que sujam o seu propósito. Se você coloca isso e deixa isso permear suas decisões, você vai tomar decisões erradas, porque você vai querer que o outro seja menor do que você. E não tem isso. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo Pra mundo. todo mundo. Concordo. Total, total. E quando a gente vai junto, a gente ganha muito mais, né? Sim, sim. Se você Mas tem que fica com saber ir essa- junto, né? É. Tem que saber ir junto. Quando você quer ser a estrela, você quer que as pessoas estejam junto de você, mas abaixo de você. Uhum. Então isso é um... Acho que isso vai muito do cada um entender o seu papel no negócio e tá tudo bem sendo assim. Sim, Tem que estar muito bem alinhado. Se não tiver isso claro para todo mundo, dá ruído pelo caminho e acaba atrapalhando o relacionamento e o negócio. com certeza. Né? Então esse alinhamento aí de ideias, de função, da caixinha de cada um ali e tal, isso tem que estar bem claro para todo mundo. Sim. E isso não é demérito para ninguém. São posições estratégicas para um negócio crescer. Mas tem que ter alinhamento. Na É isso, a gente imposição. não vai a lugar nenhum sozinho, né? Ou vai menos, né? Total. E a gente falou aí sobre as noites sem dormir, essa fase louca. E como é que você administra isso? Vida pessoal, vida profissional, tempo para cuidar da tua A gente saúde. tá virando corredor, hein? Como é que é essa sua questão sendo empreendedor? Olha, no ano passado eu tive um problemão assim de saúde, né? Eu fiquei bem doente num período do ano passado, porque a gente teve alguns problemas num servidor e tal, e eu acabei tendo que assumir, até porque eu era o responsável, né? Assumir isso e resolver o problema. Isso me demandou uma energia absurda. E foi quando eu tive alguns pensamentos também sobre a forma como eu estava equilibrando a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Porque como programador, não sei se todo programador tem isso, mas ou se isso é do empreendedor, enfim, eu tenho uma facilidade muito grande de desequilibrar a vida. Eu entro no trabalho e não saio mais. Eu quero ficar lá até resolver as coisas. Intensidade, né? Então eu aprendi desde o ano passado a equilibrar isso à força, porque eu fiquei bem mal. Então tive que fazer muitos exames, ficar um período assim de descanso. Te deu um burnout? Deu. Então eu dei uma pausa, assim, na intensidade. Dei uma pausa na intensidade e comecei a equilibrar mais as coisas. Então, se hoje eu fico até 2 horas da manhã, por exemplo, resolvendo alguma coisa, construindo alguma coisa, no dia seguinte eu já pego bem mais leve. Então, aí eu vou no sentimento, né? Se eu tô me sentindo mal, sobrecarregado ou com a cabeça muito, muito sobrecarregada, eu dou uma segurada. E aí tá funcionando pra mim. Então eu desequilibro quando eu quero e equilibro quando eu quero. E não mais aquele lance, não, eu vou ficar aqui até resolver isso. Aí fica 3 dias resolvendo o negócio. E você tá correndo então? O Thiago falou, essa Tô atividade correndo. física tá te ajudando? Tô correndo, tá me ajudando bastante. Eu gosto de correr, porque quando eu corro, eu tô resolvendo alguns desafios internos, né? Total. Você tá ali, você vê que num determinado momento não é mais o corpo, né?
É a sua mente que tá ali. Cara, você para, bicho. Pra que você tá fazendo isso? Tá maluco? Não faz sentido nenhum você fazer isso. Então você vai vencendo, você vai vendo. Cara, é a minha mente que tem que ser fortalecida agora. Né? Eu tenho um excelente motivo para botar todo mundo para correr ou fazer um esporte de alto rendimento. Todos os líderes e empreendedores aí de sucesso que eu admiro, abaixo dos 50 anos, todos eles, sem exceção, fazem algum esporte de alto rendimento. Começa a pesquisar na relação de líderes e gestores que você quer se espelhar, que acha que são caras que podem te puxar para cima. Você vai ver isso. Ou é triatlon, ou é corrida, ou pedala, ou faz um jiu-jitsu, ou algum esporte que requer um esforço de concentração mental muito grande. Que a corrida, por exemplo, eu sou maratonista. Quando eu vou correr, toda corrida com 2, 3 quilômetros, eu acho que minha perna vai quebrar, que vai soltar um braço, tô todo doído. E depois o negócio flui, você vai trabalhando a mente. Daqui a pouco entra no modo automático, você tá lá correndo 20, 30 e vai. Isso é, né? Isso trazendo, você leva isso, né, pra isso outras leva áreas. para outras áreas. Aham. Né? Tem momentos críticos na vida profissional que você, putz, e agora? E você começa a associar as coisas e ter resiliência muito maior. Né? É incrível, não dá para dissociar, não. É verdade, é verdade. Eu ia dar uma dica aí, uma ótima oportunidade para você deixar a mente funcionando também durante a corrida e você não ficar concentrado na dor que está acontecendo, é ouvir podcasts. Então a gente tem aí um cardápio já bem bacana de podcast da NBS. Então, ó, coloca no fone e vai, Tá no vai que vai. Spotify? Ainda não, mas vai entrar. É? Esse daqui já vai pro Spotify. Já? Fica Ficou um compromisso. compromisso. Tamo lá, o Fica um primeiro compromisso. episódio com o Spotify para poder correr. É isso Viu aí. aí? Você se distrai, aprende, não foca na dor e só vai. Não, eu gosto muito de ouvir podcast correndo. É um momento ali que tô... E outra, eu gosto de pensar muito na vida, nas estratégias, nos negócios. Quando eu tô correndo sozinho ali, é o momento que eu organizo minha cabeça. Eu tenho vários insights correndo também. Eu tenho que arrumar uma forma de anotar É essas isso que eu ia coisas. falar. A Esse única dia eu fiz parte um vídeo. ruim é não conseguir anotar, né? Quando eu tava conversando passado, eu tava correndo, cara, aí me viu 3 ideias top, eu falei, não posso perder. Aí filmei, cara, só que eu tava com fone e tava sem microfone, não sei porquê. Aí eu filmei e depois fui lá, vou lembrar a ideia. Aí eu esqueci a ideia, Mas aí dá tô pra olhando fazer o a vídeo. leitura labial. Puta. Mas é uma boa mesmo. Eu direto penso, nossa, queria tanto anotar isso. Esse pensamento foi ótimo, depois eu não vou lembrar. Não, é muito bom, é muito bom. E a gente que tá na correria e acaba entrando num redemoinho da operação do dia a dia de qualquer negócio, né? É vital ter esses momentos de organizar a cabeça, né? Sim. Seja o que for, o esporte ele funciona muito bem pra mim. Tem pessoas que têm outras Sim. formas, Eu né? acho Exato. que todo Mas esporte ele trabalha essa resiliência, né? Seja qual for. É repetitivo o negócio. Pra você ficar bom, é repetitivo. Então ele vai Disciplina. trabalhando essa disciplina em você, né? Pô, 12 Eu- anos de arte marcial fazendo as mesmas coisas o tempo todo. Ah. A gente aprende isso, né? Disciplina. É o Disciplina que é conta no importante. nossa Eu vida como nunca vi empreendedor. alguém né? falando que o esporte fez mal. Nunca vi. Só, No só Aikido a gente coisas tem uma positivas. frase, que é a dor é a fraqueza saindo do nosso corpo. A gente sente muita dor, tá? Então é a fraqueza que vai saindo aí, né? Tem que deixar doer, então. Faz parte do processo. Faz parte do processo. É para ter bons resultados, Te tem a ensina dor, a ter né? resiliência, Sim, ué. total Que é a disciplina. vida. A vida é isso. Não existe resultados extraordinários sem um processo com dor pelo caminho, No né? pain, no gain. Total. Quando você começa a pensar que a dor, ela tá no seu processo de ganho, você resiste mais, né? É uma Então, fase, né? É uma fase. Ó, tá Total. doendo aqui, mas é isso mesmo que tem que acontecer. É. Pra eu chegar lá, daqui a pouco eu vou estar mais forte. Tem gente que não gosta de pensar assim, mas daqui a pouco você vai estar resistindo dores mais fortes, né? Sim. Claro, total. serve E é pra o isso. treino que vai te tornando cada vez mais resistente. Quando eu comecei a correr, 1 quilômetro era o limite. Corri 1 quilômetro morto, né? Você vai aumentando ali. E para empreender, a mesma coisa. Né? Quanto maior a porrada que você aguenta levar e manter o equilíbrio, mais resultado você vai ter. Até porque somos uma coisa só, né? Você vai estar Então, jogando um jogo de um nível mais alto, né? Sim, eu ouvi uma coisa uma vez que era um discípulo e o mestre. E aí o discípulo chegou pro mestre e falou, mestre, não tô aguentando mais, tô cheio de problema, não aguento mais isso.
E aí o mestre falou assim, vem cá que eu vou te ensinar uma coisa. Aí foram numa salina, e aí o mestre falou, pega aí o máximo de sal que você puder na sua mão e vem comigo. E aí ele pegou, foi. Aí o mestre falou assim, agora joga dentro desse copo com água aqui e bebe. Ele jogou dentro do copo e bebeu. O mestre perguntou, como é que tá essa água? Aí ele falou, nossa, tá horrível, meu Deus do céu, não consigo beber isso e tal. E aí o discípulo, tá, mas o que isso tem a ver com os meus problemas? Aí ele, você não entendeu? O mestre perguntou. Então, vamos voltar lá. Aí foram lá, pega de novo um punhado de sal. Vamos agora, levou ele para um lago. Chegou nesse lago, agora você joga esse sal e dá uma balançada assim na água. Ele jogou, aí o mestre, agora bebe essa água. Aí ele bebeu, como que tá a água? Nossa, tá uma delícia, muito fresca. E o discípulo continuou não entendendo, né? Aí o mestre falou, então, a questão não é a quantidade de problemas que você tem. É o tamanho da sua consciência. Então, se você expandir a sua consciência, né? Não importa quantos problemas vão vir, os problemas vão vir e vão se dissolver, porque você vai estar preparado para ela. Então, se você mantém a sua consciência muito restrita a um mundo muito pequeno, a uma mentalidade muito pequena, qualquer problema vai te abalar. Então, se você expande através do autoconhecimento, ou através de outras formas de melhorar mentalmente, vão vir os problemas e eles vão se dissolver na sua consciência, porque você já vai estar preparado para ele. Então, isso para mim foi um grande ensinamento de fato, a dor ela faz parte. A dor ela prepara a minha consciência para melhorar, para ser expandida. Né? Então, ela é uma ferramenta para essa construção. Como ensinar isso para as próximas gerações, hein? Voltando ao início do nosso podcast, a Z já está aí, mas tem a próxima aqui. A alfa. Que é a alfa aí, nossas crianças. Os nossos filhos são alfa. Os nossos filhos, como é que a gente vai trazer isso para eles? É o grande desafio. Doideira. Mas estamos chegando no final, né? Rapaz, o tempo tá voando, né? É. Pô, já estamos na reta final mesmo. Mas me fala aqui, que conselho que você daria para quem quer empreender? O cara aí que já tá aí no 3º ou 4º negócio já empreendendo, né? Sim, sim. Legal. Um conselho para quem quer empreender. Empreender é um processo de aprendizado. Então, você não vai acertar na primeira, talvez nem na segunda e nem na terceira. Talvez isso nem seja um incentivo, né? Mas é para dizer que faz parte do processo. Você precisa aprender como fazer. Quando a gente vai aprender um curso, por exemplo, vamos aprender uma habilidade. Você só entendeu como que faz aquilo, você não sabe fazer ainda. Então, empreender é praticar aquilo que você está querendo construir. Então, se você errar 1, 2, 3 vezes, faz parte do processo. A constância, o sucesso está na constância. Você não precisa ser o mais inteligente do mundo, o vendedor mais top do mundo. Você precisa ser constante, estar aberto para aprender. E se você entendeu que o caminho que você quer é esse, você tem que continuar nesse caminho e não desistir dele. Seria isso, a constância. Agregando ao conselho do Thiago, claro que é muito a tendência é você não acertar de primeira, né, e tudo mais, mas se você faz cursos, se prepara, busca conhecimento, como no próprio MBA da NBS, você minimiza as chances de errar, você antecipa. Mas a gente está falando de um curso diferente, né? É diferente. Ah, meu amigo, é bem diferente. E Vocês aí levam você tem mais prática chance lá, de né? sucesso. Eu ia fazer a última pergunta, que era mais ou menos isso, já levantando a bola, né? Perguntar se você teve algum mentor, algum grupo de apoio, uma rede de contatos que fez a diferença de fato na formação de quem você é e o que você vai levar para os negócios. Eu tive muitas pessoas que me ensinaram o que fazer e o que não fazer, que foram as pessoas que estiveram comigo ao longo do tempo. Eu tive sócios, tive amigos, pessoas mais específicas, assim, eu tenho os nomes dos grandes empresários que tem hoje, né? Mas as pessoas que estiveram comigo ao longo do tempo, meus sócios, meus amigos, foram pessoas que me ajudaram, querendo ou não, me ajudaram a lapidar o Thiago que eu sou hoje. Então, valores de família, por exemplo, valores de amizade, quem é minha família, quem não é, por exemplo. Isso veio das pessoas que estão mais próximas de mim. Então, esses eu tenho como mentores, principalmente meus pais, por exemplo. O meu pai é um cara, para mim, é fora de série.
É uma pessoa que eu tive dificuldade para entender até os meus 40 anos. Tamanho o coração que aquele homem tem. Então, quando eu entendi, isso também virou uma chave para mim. Então, meu pai é um grande mentor para mim com relação a altruísmo, a você ajudar o outro. Então, Você puxou isso um é pouco muito dele, isso, né? oi? Acho que sim. Acho que um pouco que a gente convive, dá pra ver que você é um cara com essas características. Legal. Então, isso é muito forte. Então, até emociona um pouco. Legal. Fica aqui um reconhecimento ao pai, né? Com Isso é certeza. muito legal. Bacana. Muito bacana. Muito bom. Mas, gente, ó, o tempo voou, chegamos aqui ao final. Como foi tua estreia no mundo dos podcasts? Nossa, eu tô me sentindo muito fera aqui. Tá solto, né, pô? A próxima já vai fazer parte da banca aqui pra entrevistar os meus. Que massa. Ô, Tiagão, a gente deseja muita sorte nessa nova empreitada. A gente espera que a gente tenha contribuído decisivamente na tua formação aí para ter mais sucesso ainda. E pode contar com a gente por que precisar. Tamo junto. Maravilha, obrigado, Beleza? pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pelo convite, pela intimação, né? Intimação. Não tem convite, não. Tem intimação pra te fazer. É um prazer enorme estar aqui. Eu estou também à disposição para contribuir no que for possível. Valeu. Aí, vamos junto. Até mais. Valeu, galera. Falou. Valeu.